vai Cerlô. É uma luta contra os instintos. E tem um ditado muito famoso, que todos vocês sabem, que no mundo do mercado, do comércio, quem que é que sempre tem razão? O cliente. Por que nós damos essa prerrogativa para aquele que tem o poder de compra, né? O cliente sempre tem razão. Sempre essa fala é uma fala de renúncia, que nós abrimos mãos de alguns ganhos para você manter o bem-estar do cliente. Sabe quando você já está atendendo com prejuízo, mas você está poupando aquela parceria com o teu cliente? E você diz assim, o cliente sempre tem razão. E às vezes o negociador, o comerciante, ele está falando isso com dor, com perda, mas ele mantém intacta aquela relação comercial, né? O perder, pessoal, o perder não é para os fracos. O perder não é para os fracos. O perder é para os fortes. E quanto mais nós nos doamos, mais exposto à perda nós ficamos, né? Esses dias eu tive meu ego inflado por uma coisa que aconteceu já há anos. E um dos judeus que rezam aqui é militar. E eu dei a ele uma revista em que a nossa comunidade foi objeto de reportagem comparada a outras comunidades que têm o mesmo status que a nossa, né? E quando ele leu a entrevista e a opinião de um herói de guerra que foi Dani Limor, para os que não sabem, ele conduziu a Operação Mar Vermelho, que virou filme do Netflix. Ele mesmo também dá entrevista num quadro do Netflix que chama Por Dentro do Mossad, né? Ele dá entrevista falando de diferentes operações junto com outras missões de que outros agentes dão entrevista. Então, quando esse policial ele leu a entrevista, na outra semana ele voltou e ele falou assim, olha, Shemuel, talvez você não tenha visto e entendido o que o Dani Limor falou. Obviamente que sim, eu tinha lido a revista e me senti lisonjeado por todos, coletivamente, por estar envolvido em alguma coisa em que um herói de guerra ele chamou de o mais organizado. O mais organizado. Aí esse policial falou assim, Shemuel, nós temos um ponto de vista militar. E isso você não sabe. Quando existe de um militar que eles não jogam palavra fora. Eles não ficam com lisonja. Não tem meias palavras. Quando sai uma consideração de um militar que trata de organizado, isso tem uma escala de importância. Do ponto de vista de que esse militar tem do mundo. Com a disciplina, com a seriedade. Então ele conseguiu agregar uma coisa que já tinha acontecido há anos, ele conseguiu trazer para mim um outro ponto de vista de que eu não tinha. Falei, eu levei 4 anos para falar uau, da mesma palavra que eu já tinha lido anos atrás.
Então, isso é para todos nós, uma coisa que, ao mesmo tempo, torna-se uma armadilha, porque o ego infla a ponto de nos acharmos a última bolacha do pacote. E aí que está o perigo. Porque aí nós começamos a abrir mão dos princípios, dos cuidados, do respeito, em que nós deixamos de achar que o cliente sempre tem razão. Esse cuidado de quase que de submissão, ou seja, de você levar o prejuízo para casa, de você não levar para casa o desaforo. Não tem aquele ditado que diz, eu não levo o desaforo para casa. E o não levar o desaforo para casa significa que você não está abrindo mão da sua razão, do seu direito de estar e de ser. E até quando isso é bom? O Luan falava de uma experiência de trânsito, né, Luan? Em que, estando com a razão, e ele ainda foi enfrentado. Ele falou assim, e alguém perguntou assim, mas você não fez nada? Ele falou, não. Eu deixei a pessoa ir embora e fazê-la sentir de que ela tinha razão. E são renúncias, pessoal, são renúncias. E o nosso papel, eu digo de todos nós, ele é de um servidor público. Um servidor público. Um servidor público. Eu abri mão de entrar no concurso público. Depois de ter trabalhado muitos anos no setor privado, o último lugar aonde eu prestei serviço, aonde eu batia cartão, eu entrei nesse lugar ganhando muito pouco, ganhando a base, o piso salarial daquele lugar, e daquele lugar eu consegui me desenvolver, e tendo a oportunidade de se desenvolver, eu aproveitei tudo que tinha dali. E a minha avaliação, ela não é muito importante. A minha avaliação de quando eu saí daquele lugar é de que eu fui um bom funcionário. Não foi minha mãe que falou que era um bom funcionário. É eu mesmo que estou falando que eu fui um bom funcionário ali. Mas por que você acha que você foi um bom funcionário? Porque todas as oportunidades que eu tive, aonde tinha para crescer e desenvolver, ela foi usada. E eu cheguei naqueles patamares que tinha à disposição. E que no momento em que eu fui sair daquele lugar, tendo estabilidade de emprego de 2 anos, ou seja, se a empresa quisesse me dispensar, ela me pagava 2 anos os 2 anos de que eu tinha de estabilidade de emprego, ou ela esperava os 2 anos vencer para se livrar de mim. Então, quando eu tinha uma estabilidade de emprego, estando bem numa zona de conforto, eu cheguei no momento em que eu falei assim, olha, eu quero sair da empresa. Para o gerente, para os proprietários. E o proprietário, o gerente geral falou assim, olha, você pensa melhor, pensa bem. Eu falei, não, eu vou abrir mão da minha estabilidade de emprego, vocês não precisarão se comprometer com isso. E mesmo assim ele falou, não, pense bem, você não pode sair. Eu vou te dar umas férias e você vai pensar com calma para você não sair daqui. E quando o prazo que eles me deram para pensar, eu voltei e falei, olha, eu de fato estou decidido a sair. E um dos coordenadores chorou. Talvez pela amizade, pela prestação de serviço. Então, quando você está no lugar e o lugar onde ele faz de tudo para que você não saia dali.
Então você pode considerar que você prestou um bom serviço. Uma vez eu precisei de um serviço público. Era uma área de saúde, numa sexta-feira eu levei o Samuel, meu filho, que já a febre que ele estava foi aplacada algumas vezes. E nós íamos entrar ao Shabat e ele ia continuar com aquele mal-estar, então procurei um auxílio da saúde, fui em um lugar do serviço público, e como ele já tinha a febre minimizada pelo remédio que tomou antes de sair de casa, a pulseirinha que ele usou era uma verde, ou seja, não estava na prioridade de atendimento. Aí tinha laranja e tinha as vermelhas. Então eu já sabia que ia passar ali um longo tempo de espera. Mas também observei que os que tinham a fitinha vermelha, que era mais urgente do que o meu, também não eram chamados. E passou 10, 20, 30, 40, 1h10 e nenhum era chamado. E havia uma porta assim das especialidades que era um acesso só dos funcionários. Eu abri aquela porta para o público ver como vocês estão aqui. Eu abri aquela porta, escancarei. E nós começamos a observar o que acontecia ali dentro. O servidor público, que tinha vários pacientes para atender ali com diferentes urgências, ele entrava com o celular de uma sala para outra, rindo e saía rindo. Depois de 10 minutos, de 15 minutos, eles trocavam assim as novidades do Zap. Aí passava um outro funcionário e fechava aquela porta, eu abria aquela porta. Abria aquela porta para que todos olhassem o que estava acontecendo ali. O que eu queria fazer? Eu queria que os outros se indignassem como eu já estava indignado. Eu dei entrada 13h, saí dali às 19h30. Aí eu perguntei para um profissional, o que está acontecendo? Que ninguém é chamado. Falou, vai ter troca de plantão. Então, pessoal, o serviço público, quando nós prestamos um serviço público e ganhamos bem para aquilo, mesmo que ganhamos mal para aquilo, ou até que não ganhamos nada para aquilo, nós temos que prestar um serviço público. Se você se colocou à disposição, você preste o serviço público. Aqui nós temos voluntários que fazem a sopa. As pessoas não ganham para fazer isso. Elas tiram um dia da semana, e desse dia da semana elas tiram 3 horas e fazem o que tem que ser feito. E ainda tem que vir alguém dos que vão fazer a entrega, tem que experimentar aquele alimento. Ele não pode encontrar cabelo, ele não pode encontrar uma pedra. E as pessoas que vão fazer a distribuição, elas têm que experimentar, porque elas têm que dar nota naquele serviço. E não pense você que quando está cru, sem sal ou salgado, nós não falamos com os voluntários, nós damos nota. Nós chegamos na equipe que preparou e falou, olha, o que você fez ficou horrível. Ficou sem sal. Quando está sem sal, nós melhoramos. Nós mesmos colocamos o sal e colocamos no lugar que tem que ficar. Mas quando não tem conserto, nós constrangemos o voluntário e falamos, olha, não ficou legal o que você fez. Precisamos melhorar na próxima. Ficou cru, ficou... Entendeu ou não? Então, quando você se coloca para fazer um serviço público, nós precisamos fazer isso com respeito às pessoas que serão servidas. Ah, mas é para o morador de rua. Então, quando a gente dá ali para a pessoa que vai entregar, experimentar, ela sabe o que está sendo entregue. Entendeu? Eu tenho essa impressão. Quando eu tenho uma boa sensação do alimento, eu tenho certeza que aquelas pessoas estão recebendo uma coisa de qualidade, limpa. Né? As pessoas se protegeram, colocaram toquinha para não cair cabelo lá no alimento deles.
Foi feito com carinho, foi feito com atenção, lavou, não houve contaminação, eles não vão passar mal com aquele alimento. Entendeu? E assim sucessivamente. Nós temos um grupo chamado Minyan agora, que vai ajudar aqui o pessoal na mudança sefaradita, de que a Torá, ela que vai indicar o serviço que nós fazemos. Né? Então, quando o Luan manda lá um recado, fala, você vai vir, ele está fazendo isso porque nós pedimos. Entendeu? Eu não posso me inflar contra o Luan e falar, olha, quem que é você para me ligar? Trate bem a pessoa. Não se sinta à vontade de dar uma cutucada aqui no Razan e falar, você errou. Né? Então, as coisas vão se ajustando com respeito, com atenção. É respeito pelo servidor público, né? O Razan, o Shemuel, a pessoa que faz a sopa, são os servidores públicos. Os que ganham bem têm que prestar bom serviço, e os que ganham mal têm que prestar bom serviço, e os que não ganham nada também têm que prestar bom serviço. Entenderam ou não? Aqui nós não fazemos greves. Agora, pessoal, quando a gente infla, de repente, para chamar atenção, às vezes nós perdemos tempos com coisas que ocorrem no nosso dia a dia. Né? E nós sabemos da importância do tempo, cada um sabe das urgências que temos. Agora, o serviço público, quando começa, por exemplo, a pessoa que está ali cuidando da transmissão, ela tem que estar atenta ao áudio, ela tem que estar atenta à imagem, porque lá atrás das câmeras tem pessoas sérias, estão recebendo as mesmas informações, elas também precisam ser tratadas com respeito. Tem horário para começar e tem horário para terminar. Tem o tempo do intervalo. Nós temos pessoas no chat agora cedo, tinham 2 missionários lá pregando o Novo Testamento no chat. Não tem um moderador do chat para controlar isso? Tem que ter alguém lá prestando atenção. Aí, por último, no serviço, tinha outro postando link de conteúdo adulto. Tem que ter um moderador lá de olho no que está acontecendo. É lá que as pessoas falam sobre o áudio, é lá que as pessoas falam sobre a imagem. Nós nos dispusemos a prestar esse serviço, então vamos fazer bem feito. Entendeu? O tempo vago aqui em cima, ele é precioso. Das 9 horas da manhã, o cara que cuida da imagem, do som, ele tem que chegar 20 minutos antes e garantir que o cabo do microfone está funcionando, ele tem que garantir que a imagem está boa, ele tem que garantir que tudo vai funcionar antes do horário do início. Ele não pode se dar o luxo de chegar aqui no horário que vai começar para saber se está tudo em ordem. Vocês acham que isso é um bom serviço público, eu chegar em cima da hora para saber se está tudo certo? Entendeu? Então, as coisas precisam ser organizadas no sentido de que nós damos respeito para o público. Quem está aqui e quem está lá atrás das câmeras, elas precisam ser bem tratadas. Num bom serviço, no ensaio, no preparo, durante a semana. Eu quero ser Razan, então eu tenho que estudar bem a melodia, a afinação, eu tenho que fazer aula de canto, aula de música, treinar minha leitura. Porque se ele não for bom, ele vai ser substituído pelo melhor, sempre. Nós substituímos. Nós não colocamos as pessoas aqui porque é amigo do Shemuel, não. Ele tem que ser um bom Razan. Sabe por que o Shemuel não reza? Porque ele não é um bom Razan. Vocês viram no sábado passado, quando o Danilo não veio, né? Eu escorei nas costas do Luan e do músico. Mas por quê? Porque não tinha um Razan melhor que o Shemuel. Senão o Shemuel não ia subir lá. Entenderam ou não? Então, quando você recebe, fique bravo, Rabi. Pode ficar bravo. Quando nós recebemos as pessoas em casa,
você sirva ela com o que tem de melhor. A água, o copo, sirva a pessoa. Né? É isso. Então nós não podemos ganhar sempre. Nós perdemos, né? Nós perdemos algumas oportunidades. E o que tudo isso tem a ver com Weishlar? É que ele, no momento em que ele tinha razão, o legado, as condições para dar sequência, ele foi considerado como aquele que se submetia constantemente a quem você não deve nada. Você entendeu ou não? Quando nós temos que nos submeter para as pessoas, porque uma coisa é nós servirmos as pessoas, porque o nosso salário está na mão dele, o nosso plano de cargo está na mão dele, certo? Não. Como que nós servimos? Num lugar em que você tem condições de ganhar mais, ter plano de carreira, evoluir ali dentro. Como que você serve aquele lugar? Com projeções. Né? Eu ganho bem, eu quero ganhar mais. Eu quero ser gerente, eu quero ser diretor, eu quero ser executivo. E você vai subindo aqueles degraus. Entendeu? A Yaakov. Yaakov, quando volta para o lugar que Deus falou, volta para a tua terra, depois de 20 anos que passou na presença de Labã, ele volta e, diante de Esav, a quem ele devia muito pouco, ele vai se preparar exatamente para o encontro de que ele não leva o desaforo para casa. Ou ele levou o desaforo para casa. O que vocês acham? Minyan. São 2 medos que nós tratamos aqui. Ele dividiu a casa em acampamentos. E ele fala para os seus servos: vá adiante do meu irmão, e se ele perguntar de quem que é essas coisas, então vocês diz: do meu senhor Esav, do seu servo Yaakov, do seu servo Yaakov para seu senhor Esav. O que são essas coisas? Do seu servo Yaakov para o meu senhor Esav. Vocês acham que isso é uma boa prestação? É sinal de fraqueza, pessoal? Em que momento nós devemos ganhar e em que momento nós devemos perder? O que vocês acham? Né? Quando que nós temos razão e quando nós não temos razão? Agora, muitos críticos, né, vão se colocar diante de Yaakov por essa demasiada submissão. Essa demasiada submissão. De perder. 7 vezes ele se dobrou diante de Esav nesse encontro. E essas 7 vezes em que ele separou os acampamentos pela importância dos seus filhos, e ao encontrar com seu irmão, ele diz assim: o boi e o jumento, que eu obtive bastante, é para o meu senhor, Esav. Vocês percebem que a Haftará, ela vai destacar José como... Ele vai destacar José como fogo, não vai? José é destacado como fogo. Jacó como chama. E Esav como palha. O que acontece com a palha diante do fogo? Ela é consumida, né? Agora, quando ele diz assim, eu tenho boi,
quem que era o boi que ele tinha separado. Porque ele separou uma junta de boi adiante para levar de presente para o seu irmão, e o mesmo José, que representa o boi, ele foi colocado lá por último. As missões da nossa vida, pessoal, os enfrentamentos que nós temos, ora nós perdemos, e a outra hora também nós perdemos. Ele foi colocado lá por último, junto com a mãe favorita, o filho favorito, e Issachar, que era o jumento. Eles têm dois atributos semelhantes, esses dois. Né? Os atributos do estudo, do controle dos instintos. A parceria entre Issachar com o seu irmão que trabalhava para mantê-los no estudo. E José, o filho favorito, que vai ser objeto das próximas porções, ele era aquele filho que recebia diretamente do pai todo o ensinamento e o legado da continuidade entre os 12 filhos. Mesmo que ainda não tinha Benjamim chegado nesse momento do encontro. Então o antagonismo, a posição de cada um dos filhos desses patriarcas, eles se posicionam com um papel nesse mundo, pessoal. O papel e a missão que cada um de nós temos. José, na última porção, na última semana, nós falávamos sobre Efraim. Né? Sabe aquele filho rebelde? Aquele filho que não te obedece, que te causa frustração, mas ainda você tem ainda nele assim, você fala, não, ele vai superar isso aí. Sabe ou não? É a forma como Efraim foi tratado na última porção. Efraim é o boi. Efraim é o que detém os excessos de Esave. Efraim é o que tem papel fundamental nas conquistas políticas de que Israel se tornará um país, uma nação. Não só no plano, nas ideias, mas na execução, na conquista. Esse José que vai se destacar nas próximas porções é o Efraim, aquele filho que vai se desviar, que vai se perder, mas ele tem um papel fundamental. Vejam só, a confusão dos papéis do momento em que as interpretações elas são diferentes. Por que os cristãos elegeram o Messias? Eles elegeram o Messias porque para o cenário em que os romanos estavam prevalecendo, Jacó estava submetido, pessoal. Controlado, detido, humilhado, pisado. E tudo que os judeus naquele momento precisavam era do quê? De um Salvador. Eles precisavam de um Messias. Eles precisavam de um herói que tirasse eles daquele cenário de humilhação. No mesmo cenário que surge esse Messias cristão, estava lá Yohanan ben Zakkai, que era aquele que ele foi preso no templo pelos zelotes, porque ele era como um entregacionista, um possível traidor da pátria, que ele queria negociar com o Vespasiano. Yohanan ben Zakkai, ele foi tirado do templo, no seu período, um sábio. Ele teve que se passar por morto. Então, os seus alunos passaram com eles de dentro da muralha e para o lado de fora da muralha o cerco romano que traria a destruição do segundo templo.
Quando Yohanan ben Zakkai ele é levado o corpo dele, estando ele vivo, ninguém saía ali sem que os soldados dos zelotes furassem com a espada todo o corpo para ter certeza de que não estava saindo ninguém vivo dali. E como ele era um Cohen, os seus alunos não permitiram que profanassem o corpo de Yohanan ben Zakkai. Por quê? Porque ele era aquele que estava disposto a se dobrar diante de Esav, seu irmão, para não ter a destruição. Olha o que Yaakov fez. Yaakov ele separou as guarnições das famílias, e o mesmo Deus que falou, olha, saia da presença de Labão e volta para a tua terra. A Torá, na leitura de hoje, ela relata a angústia e o medo de que Jacob teve ao reencontrar com seu irmão. E principalmente da notícia de que ele vinha ao seu encontro com 400 homens. Opa, preciso me programar para esse encontro. Separe aqui o melhor. Boi, como que eu chamo isso aqui? Dos animais? Juntas. Junta de boi, uma junta de camelo, uma junta de carneiro, e foram adiante, vá adiante dele. E o que nós o que diremos ao encontrar? Fala, diga, esse é um presente ao meu senhor Esav e do seu servo Yaakov. Nós não podemos ganhar sempre, pessoal. E outra medida, separou o acampamento das esposas e dos filhos. E ele orou a Deus para que a violência de seu irmão não o desfilhasse, colocando José por último com Rahel. Nenhum dos filhos reclamaram a posição de proteção que ele tinha e demonstrou naquele momento por José. Entenderam? E quando ele encontra definitivamente com Esav, ele se dobra quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes ele e seus filhos e suas esposas se dobram 7 vezes diante dele. Vejam, pessoal, nós estamos no mês de Kislev. O que nós celebramos em Kislev? Hanukkah. Quem são os heróis dessa festa? Quem são os heróis dessa festa de Hanukkah? Esther e Mordecai de Purim. Quem são os heróis de Hanukkah? Vocês sabem ou não? Os heróis de Hanukkah são os Hashmonaim, os Macabeus, a família dos Macabeus. Os Macabeus lutaram contra uma força profanadora dos Seleucidas, dos gregos. A intenção de Antíoco Epífanes não era a de destruir os judeus, era de destruir a religiosidade dos judeus. Assimilação, a anulação do judaísmo. Eles tomaram o templo por 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, foi o período em que o templo não funcionou. E foi um ataque de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando os Macabeus estabeleceram a sua dinastia, depois de reconquistarem o templo contra os gregos, vocês sabem qual foi o romano que conquistou Jerusalém, não? Historicamente? Alguém de vocês sabe? Tito foi o que consumou, né? Ele destruiu o templo. Foi Pompeu. Ele não chegou a ser imperador, ele disputava a posição de imperador. E quando ele foi nas direções da Judéia, nas suas conquistas romanas, eles tomaram a Judéia, que já era uma parceira deles. Porque quando os Macabeus lutavam contra a força grega, os Hashmonaim mandavam
constantemente embaixadores na direção de Roma pedindo apoio dos romanos contra os gregos. Entenderam ou não? Quando Pompeu ele invade e conquista a Judéia, ele só fez uma campanha política porque ele tinha pretensão de ser imperador romano, porque na verdade a Judéia já era um aliado. Os judeus já eram um aliado romano pelo Senado romano. Mas como havia uma campanha desses generais, ele falou, não, agora eu vou simular que eu conquistei aqui a Judéia e pronto, eu tenho mais uma conquista na minha lista aqui de imperador. Os Hashmonaim, eles tiveram o mesmo comportamento de Jacobe ao pedir aos romanos a exave ajuda dos romanos contra o outro inimigo. Quem que era o outro inimigo do momento? Entenderam ou não? O inimigo da vez não eram os romanos. A ameaça da vez não eram os romanos. A ameaça eram os gregos. E não era uma ameaça de vida, era uma ameaça religiosa. Por isso que a ortodoxia ela tem o seu valor, ela tem o seu papel, porque eles são guardiões. São guardiões. Protegem, são shomer. E isso passa a ter valor a partir dos macabeus, que lutaram contra a profanação. Né? O azeite, o milagre de Hanukkah. Por que que os gregos profanaram o óleo? Por que os gregos profanaram o óleo? Por que eles ofereceram sacrifício de carnes impuras no lugar sagrado? Porque eles tinham a necessidade de inviabilizar aquilo que havia antes sido consagrado. A purificação do templo feito pelos macabeus, eles tiveram que deliberar o que seria feito com o altar aonde havia sido oferecido carne de porco. E qual que era a dúvida? Não, essa pedra aqui foi separada pelos justos para que ela fosse o altar aonde foram oferecidos muitos sacrifícios a Deus. Tá, mas qual que é a dúvida? A dúvida é porque depois os gregos ofereceram coisas impuras. A grande assembleia teve que deliberar o que seria feito de uma pedra onde foi oferecido sacrifício a deuses com carnes impuras. Não era simplesmente decidir, não, vamos jogar fora e vamos fazer outro. Não, eles tinham que deliberar. Nessa mesma deliberação, os macabeus, que ficaram mais de 100 anos liderando os judeus, depois da morte de Antíoco Epífanes, esses judeus estabeleceram uma dinastia, aonde não estava presente nenhum descendente de Judá para assumir como governador da Judéia, e também não estavam presentes os descendentes de Aharon. Onias, na época da ascensão, da beleza, do físico, cultuada pelos gregos, muitos sacerdotes, muitos judeus, eles abandonaram as suas tradições e foram para Alexandria. O que era Alexandria? Uma yeshivá? Quando os macabeus, porque veja, Yehudá Macabi, Shimon Macabi, que governou a maior parte do tempo, João Hircano, que também era macabeu,
toda essa dinastia dos Macabeus, eles nem eram descendentes de Judá e eles nem eram descendentes de Elazar. Eles não eram Cohen Gadol, eles eram Coanim. E a grande assembleia falou, bom, na ausência de um descendente de Judá e na ausência de um descendente de Aharon, nós vamos eleger os Macabeus, que são os defensores, para que eles ocupem a função de Cohen Gadol e a função de governadores, para que eles não fossem tidos como usurpadores, entenderam ou não? Ninguém poderia reclamar, falar, não, você não é descendente de Aharon, e por que você não é descendente de Elazar, e por que você está fazendo o papel de um Cohen Gadol? Ninguém poderia reclamar por que ele era governador político da Judéia, se ele não era um descendente de Davi. Então a grande assembleia decidiram que eles acumulariam as funções por um vazio pessoal. O Shemuel só foi Razan na semana passada porque o Renault não veio, porque o Danilo não veio. Tinha uma programação. Mas não é porque ele usurpou ser Razan. É porque tinha um vazio. E no vazio, se o Luan não tiver, o Asher levanta e fala, eu faço. Certo, Asher? Nós não vamos ficar sem fazer o serviço da Torá. E foi essa situação que existiu no momento em que os Macabeus tiveram essa posição. Tá certo? Então vejam vocês. O se dobrar diante de algumas situações, como os heróis. Todos nós vamos lembrar o heroísmo dos Macabeus. Mas foram os Macabeus que trouxeram os romanos para dentro da Judéia. Isso tira deles o heroísmo? Não. Não tira. Vou abrir aqui para o Minyan fazer o comentário e ter a sua participação. Shabbat Shalom. Alô. Okay. Shabbat Shalom a todos nuestros radioescuchas de muchos países que están asistiendo a nuestra transmisión. Y estamos hablando hoy sobre Jacob. Y la palabra de nuestra parashá es "y envió". Bem, o nome da nossa parashá é "e enviou". Jacó enviou pessoas para ver como estava o espírito de Esaú. E se surpreenderam. Por quê? Porque ele vinha com 400 homens para exterminar Jacó. Mas antes dele se encontrar, ele, ao passar o ribeiro de Jaboque, ele ficou só e se encontrou com um ser que lutou com ele. E apenas eu quero fazer essas 6 considerações, tomar um pouquinho a palavra do Rosh aqui, porque o Midrash que nós temos na interpretação da Torá é super importante e tem relação com a história de Israel. Os nossos sábios escavaram e trouxeram isso para nós. Por exemplo, levantou poeira. Essa poeira, abraço e fogo são as 3 coisas que a Midrash coloca. Poeira, numa luta corporal, que a pessoa se joga para cá, se joga para lá, levanta poeira. E isso está relacionado com a história do nosso povo.
E até com a nossa vida, que nós levantamos poeira em nossas lutas para nos manter em pé. Também tem um outro significado. Quando você está lutando corporalmente, você abraça, vai para o chão, levanta aqui, levanta lá, e essa é a nossa luta. Às vezes nós caímos, às vezes somos vencidos, às vezes somos subjugados, mas conseguimos nos levantar igual Jacó. Levantou poeira, depois se abraçou com aquele que lutava com ele, e ele conseguiu ainda ficar em pé. E uma outra coisa que o Orochi falou aqui é que saiu fogo nessa luta. Nas nossas lutas pessoais também sai fogo. Às vezes nos queimamos, mas o nosso fogo é mais forte que queima o nosso inimigo. Na Guia dos Perplexos, ele coloca mais 3 importantes significados que se extraem desse momento. Que este personagem que se apresentou para Jacó, ela tinha 3 características. A primeira dela era sedutor, o que a nossa religião, que os nossos costumes, que a nossa maneira de ser enfrenta. Enfrentamos um mundo sedutor, com suas vestimentas, com suas linguagens, com seus costumes, com suas idolatrias, para os quais nós devemos de estar atentos. Agora, por exemplo, que é tempo de Natal, todo mundo está convidando, vai passar em casa, vai passar em casa, vai passar em casa. Vem, e fora de nossas crianças nas escolas. Em segundo lugar, na Guia dos Perplexos, apresenta-se esse indivíduo que lutou com Jacó manso, parece manso. Como é sutil as possibilidades de assimilação. Quando você não vê, já está falando as palavreadas dos goim. Você já está sendo contaminado com certas coisas. E o terceiro é que se apresenta como sábio, como bondoso, que é a nossa fé, que convence as pessoas que o nosso amor, que a nossa dedicação, que a nossa diligência, isso que nos leva a shalom, nos leva a ter paz. Então, eu aprendi muito nessas 6 colocações, tanto do Midrash quanto do Guia dos Perplexos, que está ligada à nossa luta, está ligada ao xeró daquilo que já passamos como povo, daquilo que nós estamos passando e daquilo, quem sabe, que vamos passar ainda. E esse mês nos traz, então, a festa das luzes, que não podemos deixar que a escuridão ofusque a nossa luz, nos apague, nos deixe sem ação, nos derrube por terra e fique em cima de nós, de maneira nenhuma, mas que sejamos vitoriosos. Falei, amado. Obrigado. Essa Shabbat Shalom, esse encontro entre Esav e Jacó, ele traz uma lição muito boa, que é a lição que Jacó, quando ele teve a notícia que a caravana de Esav estava vindo, ele tinha 2 atitudes a se tomar. Ele poderia ter fugido da presença de Esav, porque ele estava a uma grande distância, ele estava longe, ou ele podia ter ido de encontro, entendeu? E ele foi corajoso. Isso é uma lição que nós podemos trazer para a nossa vida também, de não fugir dos problemas e das dificuldades, e sim ir ao encontro das dificuldades, né? Essa luta, eu estava estudando sobre os significados, né? Sobre a luta de Esav e de Jacó e o anjo de Esav, né? Que diz que essa luta, ela simboliza a luta dos descendentes de Jacó, do povo, da nação eleita, contra o Yetzer Hará, contra o mal no próprio planeta Terra, na nossa terra. E no caso, esse é o papel do judeu, é não folgar com o que é errado, com o que é incorreto e com a injustiça. Ele tem que se posicionar.
Porque quando a pessoa não se posiciona, quando isso se torna algo normal, quando ela toma isso como normal, o errado como normal, ali ela já perdeu a noção do que é certo e errado, ela já se contaminou. Então, o papel de um judeu, de um tzadik, é não se folgar com a injustiça, se posicionar diante das injustiças, dos problemas, e ir de encontro ao problema e às dificuldades, não fugir das dificuldades. Porque a gente sempre vai estar inclinado a fazer o que é mais fácil. O que era mais fácil para Jacó? Era fugir. Era muito mais fácil para ele virar e tentar seguir um caminho oposto de Esav. Mas não, ele orou a Deus, teve emuná, teve fé e foi de encontro ao seu irmão. E o resto da história a gente sabe aí. Então fica essa lição para a gente aí, de não fugir dos problemas e não folgar com a injustiça, se posicionar e como que eu posso dizer para você, realizar a missão, né, de todo judeu, de refinar esse mundo, de lutar contra o mal e tudo aquilo que é errado. Pessoal, Iacove é o único dos patriarcas, eu acho que de todo o judaísmo, ou do judaísmo de todos os tempos, que teve a permissão do próprio Deus para ter os dois nomes válidos. Sarai se tornou Sara e nunca mais Deus a tratou como Sarai. Abraham, nunca mais Deus o tratou como Avram. Mas Iacove é o único judeu que Deus o trata através de todos os profetas pelas duas situações, pelos dois nomes, de Jacob e do nome que ele recebe nessa porção de Israel. E de quem que ele recebe o nome de Israel? Você já teve um decreto mudado por alguém que te odeia ou não? Você já teve um decreto mudado por alguém que não gosta de você? Nós mudamos de nome por diferentes situações. Quando nós somos acometidos de uma enfermidade e que a luta pela vida, ela exige muito mais de nós, é costume judaico de que você mude o nome da pessoa para que ela tenha força de luta para sobreviver. Acrescenta-se o nome de vida, de Raim, de Ave Raim, para que ela supere aquele mau decreto que foi dado sobre qual nome? O nome que ela tinha quando recebeu aquela enfermidade. É como se você estivesse enganando o decreto, dizendo que o decreto que caiu sobre o antigo nome, e você muda o nome da pessoa para que ela possa receber novos decretos de vida. Então, o nome pelo qual ela foi decretada para morrer, ela não é mais chamada por aquele nome, ela é chamada pelo novo nome de vida, nome de luta. Para que haja mudança. Mas Iacove, quando lutou contra, bem definido pelo Luan, contra os seus instintos, contra o Yetzer Hará, e ele pergunta: me libere, deixa eu ir embora. Não, até que você me abençoe. Não vou permitir a sua saída até que você me abençoe. Ele lutava contra o próprio anjo de Esav. Ou ele lutava contra seus instintos maus. Nós falávamos na última semana que quando ele fala para o lugar para onde eu vou, né? Lembra da parceria? Eu cuido do espiritual e a Hashem cuida do material. Quando você tem que cumprir Torá num lugar onde tem colégio israelita, onde tem várias sinagogas, onde você mora num reduto judaico que tem tudo para acertar, é fácil ser judeu ou não? E quando você tem que ser judeu em Curitiba, na Bahia,
Não tem cachê. É só luzinha de Natal. É mais difícil. Né? E quando você volta para o seu próprio lugar, para onde Jacó estava voltando? Então, pessoal, às vezes nós caímos na armadilha. Será que nós seremos mais religiosos e mais cuidadosos num reduto judaico do que nós somos aqui? Seremos ou não? Teremos mais controle sobre os nossos instintos lá do que nós temos aqui? Você acha que você vai ser um judeu melhor em Eretz Israel do que aqui? Contra quem nós lutamos? Né? Contra quem nós lutamos? Ou nós lutamos com quem? Porque foi o que o anjo disse. Você lutaste com quem que Jacó lutou? Com Deus. Quando que você luta com Deus? Quando que você luta com Deus? O anjo com quem ele lutou era um anjo de Esav, sim. Era um anjo de Esav. E o anjo diz assim: você, qual que é o teu nome? Parece que nós subjugamos a onipotência de Hashem. É como se ele falar: quem que é você? Adão, onde você está? Estou aqui, Hashem. Me escondi porque estava nu. Ou quando ele pergunta para Caim: aonde está o teu irmão? E quando ele pergunta para Jacó: qual que é o teu nome? E ele fala: Jacob. Deus não sabia o nome dele? O anjo não sabia o nome dele? Sabia, mas ele estava mudando os decretos dele. Ele voltava de um lugar onde não era possível cumprir a Torá com todas as condições, de Curitiba, da Paraíba, de Salvador. Imagina, Salvador é a terra de todos os santos. Vocês acham que é mais fácil ser judeu na Bahia ou em Curitiba? Em Curitiba ou em São Paulo? Em São Paulo ou em Israel? Aonde é mais fácil você lutar? Né? Aonde? Então, quando ele volta do lugar onde não há Torá, não há condições, ele passa, depois de passar 20 anos, ele pergunta: qual que é o teu nome? Ele está perguntando o nome daquele que 20 anos esteve na presença de Labã, lutando contra todos os seus instintos, estava voltando para o lugar de onde Deus disse: volta para a tua terra. O que é a maioria em Israel? É os religiosos ou os judeus? Os judeus laicos? Os laicos. Os laicos. Entendeu? O que nós precisamos para ser mais judeu? Mudar de lugar? Eu seria mais judeus em Jerusalém. Eu seria mais judeus em São Paulo, lá em Higienópolis. Eu seria mais judeu se eu fosse rico. Aí o cara que vai para Lavã, ele diz assim: se o Senhor me prover de pão e de água, ele era rico, tinha posses, ele tinha lá 8 mil reais para pôr os 2 filhos no colégio israelita. Aí quando nós voltamos para o lugar que Deus fala assim: volta Gershom, volta para a tua terra, e a gente tem que enfrentar lá no rio os nossos instintos, e tem alguém que fala assim: qual que é o teu nome? Teu nome de luta? Meu nome de luta é Jacob. Ele fala: não é mais Jacob. Você como homem lutou com Deus. E quando que nós lutamos com Deus? Quando nós superamos os nossos instintos.
para cada um dos instintos que nós vencemos, nós estamos lutando com Deus. Então o anjo diz assim: não mais Jacob, teu nome será Israel. Agora, Jacob, ele tem a sua missão, ele tem o seu papel, e por isso que ele é o único dos judeus que ainda ele é tratado pelo próprio Deus pelos dois nomes, pelas duas situações. Quando Yehudá Hanassi, ele tem que escrever uma carta para o imperador Antônio, Marcos Antônio, ele manda o escriba escrever. E o escriba diz assim: do presidente Yehudá Hanassi ao imperador romano. E Yehudá Hanassi vai ler aquela carta e diz assim: não, ele rasgou e falou: escreva de novo. De Yehudá, seu servo, para meu senhor imperador. Aí o escriba diz assim: mas o senhor vai se submeter, o senhor é príncipe. E Yehudá Hanassi era um descendente direto de Davi. Yehudá Hanassi, era o justo que não estava na assembleia no dia dos macabeus reorganizarem Jerusalém do domínio grego. Se Yehudá Hanassi tivesse naquele tempo, quem que seria governador da Judéia? Mas este, quando tem que escrever ao imperador romano, a Esav, ele diz assim: de seu servo Yehudá Hanassi a meu senhor imperador Marco Antônio. Aí ele responde ao escriba: eu não sou maior do que meu pai Jacob. Não sou maior do que meu pai Jacob. Então você vai escrever: de seu servo Yehudá Hanassi a meu senhor Esav, a meu senhor Marco Antônio. Gershon, participa com a gente. Shabbat Shalom. Uma coisa que chama atenção também na luta de Yaakov com o Yetzer Hará, com o anjo, é que o anjo sai e não fala o nome dele. Yaakov pergunta o nome do anjo, mas ele não diz. Justamente porque essa luta que nós temos contra os nossos instintos, ela é uma escada. E quando a gente vai crescendo a nossa parte espiritual, a nossa Neshama, nós vamos subindo nessa escada e cada degrau ele tem um nome diferente. Então, de repente, nesse momento que nós vivemos agora, o nosso desafio é vencer talvez um costume errado que a gente tenha. E assim que a gente vencer esse, vai ter outro degrau, vai ter outra luta, outro fator do nosso instinto que nós vamos ter que mudar. Então, o Yetzer Hará, ele não tem nome. Ele pode ser, hoje, se chamar, talvez até algum um vício para e assim que esse vício seja vencido, ele vai mudar de nome e vai vir com outro desafio. Por isso que ele não tem determinado um nome específico para Yaakov, porque sempre, assim que Yaakov lutou e venceu ele mudou de nome e com certeza voltou a afligir Yaakov. Ele não venceu para sempre o Yetzer Hará. Yaakov tinha os seus desafios, assim como nós temos, e quando nós surramos um desafio, aparece outro maior e mais forte ainda para nós vencermos de novo. E por isso não tem nome específico. Exatamente. E para concluir, pessoal, a minha parte, Bilan, ele falou da alternância entre essas personalidades, entre Jacob e Esav. A alternância de poder, a alternância de posição que acontece entre esses dois irmãos. Nós temos na Haftará Obadias. Obadias é um converso. Obadias ele era um descendente de Esav, de Edom.
E é ele que faz todas as profecias contra a arrogância e a prepotência de Edom. Obadias foi o profeta que tomou financiamento e empréstimo para defender os profetas, a escola dos profetas, da fúria e da perseguição de Jezabel. Obadias foi o profeta que morreu devendo o empréstimo para a defesa desses profetas contra a perseguição. É um profeta convertido? É isso? É um profeta convertido. Eu acho que é o único profeta que um profeta que se tornou convertido. O convertido que se tornou profeta. E é Obadias que fala assim: e os de Sefarade subirão e julgarão os montes de Seir. Eu brincava com Gershon no portão, porque passou uma leva de monges aqui na frente. Depois que os monges viram eles entrando aqui, né? Quase que o Gershon dá de frente aqui com os monges. E os monges passaram aqui olhando o que estava acontecendo aqui. Aí eu brinquei: Gershon, a Geulah está tão rápida que não está dando tempo dos Anussim se desfazer das batas, dos crucifixos. Eles estão entrando aqui, eles vão começar a chegar. A Geulah é o retorno dos Ben-Anussi. É o nosso retorno. Obadias, que era edumeu, descendente de Esav, profetizou: e os de Sefarade subirão aos montes de Seir e julgarão as montanhas de Seir. As montanhas de Seir nessa Haftará é aos mais altos picos, da onde a prepotência e a arrogância de Esav prevalecia contra Jacob em determinados momentos. A alternância de poder. Depois dos Macabeus, quem é que vai ser o governador da Judéia? Vocês sabem ou não? Herodes. Herodes também era um converso judeu. Ele era edumeu. Ele era um descendente direto de Esav. E contra a vontade judaica, ele vai se tornar, por nomeação romana, o governador da Judéia. Depois de mais de 100 anos da dinastia dos Hashmonaim, dos Macabeus, quando termina, ela é alternada exatamente por um descendente de Não fiquem envergonhados, não, do Herodes o Grande está lá no Novo Testamento, mas ele também está nos livros históricos e até no Talmud. Né? Os imperadores romanos, eles tiveram bons momentos de convívio judaico, no momento em que os judeus, eles sabiam o seu lugar, sabiam o momento de se prostrar. Foi isso que reclamou Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai, quando viu que ele ia morrer pela mão dos romanos, para o lado de dentro do muro, que ele não conseguiu defender a derrubada do templo, então ele sai como morto pelos portões, passam pelos zelotes. Os zelotes, que ele chama assim, Yohanan ben Zakkai, ele fala no Talmud assim, que os brigões. Quem são os brigões? Quem são os brigões? Quem são os brigões? É quando nós não sabemos reconhecer o momento que a gente precisa perder para ganhar. E Yohanan ben Zakkai negociava para que o templo não fosse destruído. Mas ao perceber de que ele tinha capacidade de
preservar o templo, então ele teve que sair como morto para negociar com Vespasiano para que a assembleia em Avne, que seria o primeiro centro judaico depois da destruição do templo, que se tornou inevitável pelos brigões. Entendeu, pessoal? Então nós não podemos ter razão sempre, Rabi. Eu sei que eu do tempo aqui. Nós tivemos 1 hora de intervalo hoje, pessoal. Das 10, e o serviço da Torá começou 5 para as 11. Eu estou falando isso pelos que estão olhando no relógio, eu sei. Mas o abuso não é meu. Entendeu? O abuso não é meu. Nós precisamos sintetizar. É disso que eu comecei a falar no começo. Ter respeito pelo tempo das pessoas, mas não sou eu que estou desrespeitando o relógio. Vocês estão entendendo? Não sou eu. Então, quando fica um tempo muito vazio, o intervalo, tem um internauta lá que fica esperando voltar. E às vezes tem que ter alguém chato para gritar, porque quando ele não grita, é ele que é cobrado, porque aí parece que o abuso do tempo é meu e não é o meu. Entendeu? Não é eu que estou desrespeitando o tempo das pessoas. Não é eu que estou sentado em cima do almoço de ninguém. Não, eu não estou tratando com desrespeito. Mas quero que todos os outros tratem o tempo com respeito. Aqui o tempo é precioso para todo mundo, para quem está em casa e para quem está aqui. Entendeu? Então 20 minutos de intervalo foi cumprido, as pessoas subiram. Aí depois, as deliberações levou mais tempo. 5 para as 11 começou a chamada para a Torá. Nós tivemos 1 hora de intervalo, das 10 até 5 para as 11. E eu só estou falando isso porque estão olhando para mim assim, ó. Entendeu? Mas não é para mim que tem que fazer isso. Não sou eu. Entendeu, pessoal? Eu estou só tendo que fazer o papel de chato. Não quero trazer um clima para o Shabat, mas é isso, a gente precisa todos funcionarmos certinhos, todos termos a mesma preocupação com o tempo das pessoas e fazer o devido uso. Assim, ó. Entendeu? E para... Claro que pode. Pode. Sim. Sim. Então, quando ele falou lá que ele disse que eu amei a Jacó e aborreci Esaú, é por causa que os que são, ainda levam o nome de Jacó, que depois serão Israel, entendeu? Então, esse que ainda falta a conversão, quando o Mashiach chegar, aí eles vão saber que eles não eram convertidos lá na terra de Israel. É uma conversão espiritual, é uma techuvá. Uhum. E é isso que está faltando no nosso meio. Então, quando ele falou que nós somos, porém, o teu nome somos filhos de Israel. Então, não é um nome que vai, e todo Israel será salvo. A Bíblia que ainda não é salvo. E todo Israel será salvo. Porque são uma parte, são Jacó. Porque tu dirás a casa de Israel e a casa de Jacó. Sim. Então, existe uma divisão espiritual de que o Mashiach ele pode, ainda não foi revelado quem é o Mashiach, então ainda vai ter que vir a guerra do Ezequiel. Para o internauta que está nos acompanhando, né, que está esse vazio,
Nós temos a participação do Corravei, que está falando sobre os dois nomes, Israel e Jacó. Jacó e Israel. Pode distribuir o vinho do Kiddush enquanto isso. Uhum. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Corraveiro. É isso. Israel trata as coisas de forma direta, dentro do seu lugar, a sua soberania, o seu poder de fogo, o seu poder de resposta, de forma direta. E a outra situação são os filhos de Jacó, que sempre são tratados na diáspora. Então Deus, quando tem que tratar com os descendentes de Jacó, fora da terra sagrada, ele trata como os filhos de Jacó. E quando Deus trata com os filhos de Jacó, dentro de Israel, ele fala os filhos de Israel, né? Então, Jacó foi aquele que passou a maior parte do tempo dentre os patriarcas no exílio. E ele viveu o judaísmo no exílio. Então, quando que nós somos filhos de Jacó, daqui, de Curitiba, da Paraíba, de São Paulo, fora dos termos de Israel. E quando nós estamos em Eretz Israel, nós somos tratados como quem? Como que Deus nos trata? Como filho de quem? Filho de Israel. E lá o filho de Israel resolve as coisas de forma direta. As coisas de Torá são resolvidas da forma direta. E na Galut, de forma, o mesmo objetivo de forma indireta. São essas distinções que nós podemos, ainda nas próximas porções, estar destacando como iniciou aqui o Corraveiro.